Como a água certa reprograma sua saúde, o detalhe que separa os fortes dos fracos. Você já parou para pensar que 2 pessoas podem beber água todos os dias, mas apenas uma delas realmente se fortalecer com isso? Porque alguns corpos parecem responder com energia, clareza mental e resistência, enquanto outros seguem cansados, inflamados e vulneráveis. Mesmo fazendo tudo certo? E se o problema nunca foi a quantidade de água, mas sim a qualidade invisível que ninguém ensinou você a observar? Porque a verdade é desconfortável, mas libertadora. Nem toda água hidrata de verdade. E o corpo humano é muito mais sensível ao tipo de água que recebe do que fomos levados a acreditar. A água não é apenas um líquido que mata a sede. Ela é informação. Ela é sinal biológico. Ela conversa com cada célula, cada tecido, cada sistema do seu corpo. Quando você bebe a água certa, algo silencioso começa a acontecer. O sangue flui melhor, as células voltam a se comunicar, o metabolismo deixa de lutar contra inflamações invisíveis. E o corpo, finalmente, para de gastar energia tentando se defender. Mas por que isso separa os fortes dos fracos? Porque os fortes não são aqueles que nunca adoecem. Os fortes são aqueles cujo corpo consegue se recuperar rápido, se adaptar, se reorganizar. E essa capacidade começa, literalmente, no que você bebe todos os dias sem pensar. A maior armadilha moderna foi transformar a água em algo genérico. Água é água, disseram, desde que seja potável. Está tudo bem. Repetiram, mas o corpo humano não evoluiu para beber água tratada, apenas para não matar. Ele evoluiu para beber água viva, estruturada, mineralmente coerente com a fisiologia humana. Observe algo simples. Cerca de 70% do seu corpo é água, mas não é uma água parada. É uma água em movimento, organizada, carregando minerais, eletrólitos, cargas elétricas sutis que mantêm suas células funcionando como pequenas usinas de energia. Quando essa água interna perde qualidade, o corpo entra em modo de sobrevivência. Você sente cansaço sem motivo, dores que aparecem e somem, queda de imunidade, dificuldade de concentração, envelhecimento acelerado. Não é falta de força, é falta de água funcional. A água errada cria ruído no sistema. Ela dilui minerais essenciais. Ela força os rins a trabalharem mais. Ela não penetra corretamente nas células. Ela hidrata o estômago, mas não hidrata o corpo. Já a água certa faz o oposto. Ela reduz inflamações silenciosas, melhora a condução elétrica do corpo, facilita a entrada de nutrientes nas células, ajuda o organismo a eliminar toxinas sem esforço excessivo. E aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. O corpo humano não reconhece apenas H. Ele reconhece estrutura, pá, minerais, carga, coerência. É por isso que algumas pessoas bebem 2 litros por dia e continuam desidratadas em nível celular. E é por isso que outras, mesmo bebendo menos, demonstram vitalidade, resistência e clareza mental. O corpo forte não é aquele que aguenta mais pancada. É aquele que precisa de menos esforço para se manter equilibrado. E a água é o primeiro comando desse equilíbrio. Quando você começa a beber a água certa, algo muda no silêncio do corpo. O intestino funciona melhor. O sono se aprofunda. A mente desacelera. A ansiedade perde força. O sistema nervoso entende que não está mais em ameaça constante. Porque hidratação real é segurança biológica. E segurança biológica gera força. Talvez você nunca tenha sido fraco. Talvez seu corpo só esteja tentando sobreviver com uma água que não conversa com ele. E quando você muda a água, o corpo muda a resposta. Você vai entender quais características transformam uma água comum em uma água que reprograma sua saúde. Porque o excesso de água errada pode enfraquecer mais do que fortalecer. E como pequenas escolhas diárias criam corpos resilientes ou corpos exaustos ao longo do tempo. E a pergunta que fica agora é simples, mas poderosa: a água que você bebe hoje está te fortalecendo ou apenas te mantendo em funcionamento mínimo? Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você olha para um copo de água. O detalhe que separa os fortes dos fracos não está no rótulo bonito, nem no preço,
nem na moda do momento. Ele está na forma como a água entra, se organiza e age dentro do seu corpo. O corpo humano não foi projetado para receber água quimicamente morta, desmineralizada ou agressivamente tratada. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos bebendo água, que carregava minerais naturais, estrutura molecular coerente e equilíbrio. Quando essa água entra no organismo, ela não precisa lutar para ser aceita. Ela se integra. Já a água errada entra como um estranho. O corpo precisa corrigir seu pH, precisa repor minerais perdidos, precisa gastar energia para reorganizar algo que deveria ser simples. E toda vez que o corpo gasta energia apenas para consertar o que você bebeu, essa energia deixa de ir para a imunidade, para a regeneração, para o foco mental, para a longevidade. É por isso que força não é explosão, força é eficiência. A água certa tem minerais biodisponíveis, não em excesso, não artificiais, mas na medida que o corpo reconhece como alimento celular. Ela tem pH equilibrado, não o extremo, porque extremos forçam o organismo a se adaptar o tempo todo. Ela tem baixa carga tóxica, porque o corpo já lida com toxinas demais no ar, nos alimentos, no estresse diário e talvez o ponto mais ignorado de todos. A água certa hidrata de dentro para fora. Ela entra na célula, ela melhora a comunicação entre as células, ela facilita reações químicas vitais, ela ajuda o corpo a se autorregular. Quando isso acontece, o corpo deixa o modo de defesa constante. E um corpo que não está em defesa é um corpo que constrói força. Perceba algo importante: é pessoas verdadeiramente fortes raramente vivem cansadas. Elas podem até se cansar, mas se recuperam rápido, dormem melhor, pensam com mais clareza, adoecem menos ou se recuperam com mais facilidade. Isso não é genética milagrosa, é ambiente interno favorável. E a água é o principal arquiteto desse ambiente. Beber muita água errada pode, paradoxalmente, enfraquecer, diluir minerais, sobrecarregar rins, criar inflamações silenciosas, gerar uma falsa sensação de cuidado. Já beber a água certa, mesmo em quantidades mais conscientes, cria coerência biológica. E coerência gera saúde sustentável. Talvez agora você entenda por que algumas pessoas envelhecem com rigidez, dor e exaustão, enquanto outras mantêm vitalidade, flexibilidade e presença. Não é sorte, não é disciplina extrema, é alinhamento diário, é escolher todos os dias dar ao corpo algo que ele reconhece como aliado, não como obstáculo. A água certa não promete milagres. Ela devolve ao corpo a capacidade de fazer o que sempre soube fazer: ele se equilibrar, se curar, se fortalecer. E quando isso acontece, a separação fica clara, não entre quem tem mais força física, mas entre quem